E vamos nos recostar da forma mais confortável possível, se possível fechar os olhos, sentir a presença constante, permanente de Jesus, através dos seus emissários, gratos pela oportunidade de estudar a sua doutrina de libertação em nossas consciências e pedir que ilumine, que oriente, que conduza a explanação do nosso amigo Daniel Lírio nesta noite, sobretudo com a prece que o Mestre nos ensinou há 2000 anos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida que soubermos perdoar aquele que nos ofende. Não nos deixeis, Pai, cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. E assim Daniel, o espaço é seu. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus permeie em vossos corações. Que assim seja. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida, a bênção divina, com a bênção do Espírito Santo e nossos progenitores que foram veículos para a nossa encarnação. Gostaria de agradecer mais uma vez um convite, para uma casa espírita, primeira vez aqui na sala de estudos Chico Xavier, seja a primeira de muitas. Muito obrigado. Vou pedir aos colegas que fechem o microfone para não ficar dando interferência em microfonia. Bom, meus irmãos, vamos ao que interessa. O homem de bem, nesses tempos pandêmicos, tão desafiadores, Como nos tornarmos o homem de bem, Jesus já falava, a sua imagem e semelhança. O que é que está nos faltando para nos tornarmos realmente assim um homem de bem, de coração? Porque o fardo é proporcional às forças. E as forças vêm da alma, conectado com Deus. Hippolyte Léon Denisard Rivail, vulgo Allan Kardec. Kardec codificou a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, formando o Pentateuco Espírita. São os 5 livros da obra básica. O Livro dos Espíritos, na primeira versão, tinha um pouco mais de 200 perguntas e tem, na sua edição final, 1.018 perguntas. Na verdade, são 1.019, porque tem uma repetida. O Livro dos Espíritos gerou o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios, o Céu, o Inferno e a Gênese, que são o Pentateuco Espírita, as 5 obras básicas. Mas tem o que é o Espiritismo e tem as obras póstumas e as revistas espíritas, que, na verdade, a doutrina espírita são 22 obras. Então, Kardec, lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele pergunta: que é Deus? Deus é a inteligência suprema. É o ser onipotente, onipresente, E ele é infinita bondade e misericórdia. Deus é tão infinita bondade e misericórdia que ele enviou o Filho dele. O Espírito de Jesus se preparava para encarnar na Terra desde os tempos de Moisés, há 1000 anos antes da encarnação de Jesus. Mas a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Jesus já estava nos preparativos da concepção do planeta. Então você imagina a ordem da grandeza do estado crístico que é Jesus. Tanta luz para caber num corpo desse. 1000 anos se preparando.
E nós sabemos que o planeta Terra, vivemos um mundo de provas e expiações. Provas você escolhe. Expiações, débitos de outrora, de um minuto atrás ou de um milênio. Estamos na regeneração já há um tempo. Não é a pandemia que nos trouxe para a regeneração. Desde a Idade Média, da Idade das Trevas, que durou 1000 anos, já surgiu as universidades, né, os pensadores ali. Então, e a Revolução Industrial e todos os outros aspectos já faz parte da regeneração. E nós sabemos que no mundo celestes, em torno de 6 degraus, né, provas e expiações, mundo primitivo, provas e expiações, regeneração até chegar ao mundo celeste, não tem nem perispírito, porque nós somos uma tríade, corpo, espírito e perispírito. O perispírito é o corpo semimaterial que liga o corpo ao espírito, porque o espírito não tem forma, não tem corpo, não tem olhos, não tem ouvido, não tem boca, não tem unha. Então, o que o espírito quer é a conexão com o corpo, é o perispírito. Então, nós sabemos que, pelos nossos estudos, que nos planetas celestes não tem nem perispírito de tanta leveza e contextualização. Então, o homem de bem. O que é ser homem de bem? O que nos tornarmos o homem de bem hoje em dia? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque o Espiritismo, nós somos uma tríade, ciência e filosofia, nós somos uma tríade, corpo, espírito e perispírito. E o Espiritismo, ele é uma tríade, ciência, filosofia e religião. Ciência, ele estuda a natureza dos dois mundos, filosofia, a forma do viver, e a religião, a forma de aprender a moral do Cristo e aplicá-lo. E o livro espírita mais religioso, digamos assim, dessa tríade, é o Evangelho Espiritismo. E lá no Evangelho Espiritismo, capítulo 17, item 3, o homem de bem. É um capítulo todo sobre esse tema. Então, sede perfeitos, caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador, instrução dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e da mente. Nós encarnamos para quê? Para atingir a plenitude, o status quo do espírito, certo? E desenvolvemos o intelecto e a moral. Tem que andar junto. Se não andar junto, não flui. Já estou passando uma recomendação de um livro para vocês aqui, Os Exilados de Capela. Os capelinos evoluíram intelectualmente e a moral, eles já eram um planeta de regeneração. E muitos foram expulsos do planeta e vieram encarnar aqui na Terra. Desde a época do Egito. Matemáticos, cientistas, pintores, naquela época, aquela sabedoria, 3.000 anos antes de Jesus. Como é? Uma pirâmide, um bloco daquele é 1 tonelada. Criar diversas toneladas, no sentido matemático, com labirintos ali dentro, qual era a evolução que o homem tinha para aquela época, gente? Então, temos que evoluir a mente, o intelecto e a moral andar junta. Então, a nossa meta, Deus criou o espírito simples e ignorante, até o homem de bem. Vamos lá? A nossa meta, a nossa meta é atingir a plenitude. Então, Deus criou a centelha divina, o espírito simples e ignorante. Deus não criou o mal. Quem criou o mal fomos nós. Nós é que criamos o nosso próprio mal, as nossas enfermidades. Então, Deus criou a centelha divina, um espírito simples e ignorante, que passou pelo reino mineral, vegetal, animal, hominal, que é a versão homem, que o espírito com a letra E maiúscula, tem o conhecimento da moral, e a fase angelical. São 5 etapas, é o nosso Pentateuco. Certo? Esse nosso Pentateuco, da centelha divina, até o estado angel, que é o homem de bem, que é o tema da palestra, dura em torno de 1 bilhão de anos. Não é que você já foi uma planta ou uma lagartixa. A composição dos seus átomos foi sendo mutável por essas etapas. Tem muito isso na Gênese. E aí, lá no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos Espíritos, como é feita a mutação do espírito da fase animal para a fase hominal, versão homem, com a letra E maiúscula, não é de machismo, não é isso, não é de conhecimento de moral, da moral. Então, os espíritos respondem, só Deus sabe isso e vocês não estão preparados para saber. Muitas das respostas, os espíritos respondem isso a Kardec. Não estamos preparados, mediante a nossa
pequenez. Então, somos criados na lei do progresso, simples e ignorantes, imperfeitos, depois espíritos bons e espíritos puros, que é o grau da perfeição, que é o homem de bem. Então, são várias etapas, de simples e ignorante a imperfeitos, espíritos bons, puros e o grau da perfeição. Né? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 918, Kardec pergunta: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Aí a resposta que dá a Kardec é: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. O que é a lei de Deus? Aí Kardec ainda faz outra pergunta. Onde está escrita a lei de Deus? Os espíritos respondem, ó, na consciência. Porque na nossa própria consciência a gente não pode fugir. Então, o grau para atingir a nossa perfeição é quando a gente compreende a vida espiritual e representa a prática da lei de Deus. Moisés, quem é a primeira revelação? Moisés, 1000 anos antes de Cristo, com o Decálogo. Não é isso? Moisés encontrou a Deus? Subiu o Monte Sinai? Deus não é um velho barbudo. Deus é uma entidade. A entidade mandou representantes dele e passou as instruções para Moisés. Escrever na tábua de madeira naquela época. Se na escrita de Jesus, na época de Jesus, a escrita já era difícil, mas escrever na tábua naquela época. Óbvio que as entidades usaram artifícios do plano espiritual para escrever lá os 10 mandamentos. Quem é a segunda revelação? Jesus. O Messias. E a terceira revelação, o Paráclito Fora, o Consolador Prometido, é o Espiritismo. Mas o Espiritismo é o Consolador Prometido, lá é Kardec no século XIX, mas não é só isso. Somos nós que damos continuidade à obra, ao estudo e à prática, que estamos aqui agora. Eu substituindo a nossa colega Adelaide, que se sentiu mal e pediu para eu substituí-la. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o tema da palestra é o homem de bem, ele fala, no capítulo 17, o verdadeiro homem de bem, presta atenção, é que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Se ninguém tem qualquer queixa dele, então se fez a outro em tudo o que lhe desejara que fizesse. O texto é maior, mas eu dei uma ajustada. Hoje, quem de nós, inclusive eu aqui, Daniel, fez isso aqui? Nos interrogamos a nossa consciência sobre nossos próprios atos de hoje, se a gente violou alguma lei, se a gente praticou mal, se a gente podia ajudar alguém. Gente, é dos pequenos atos aos grandes. Até você parar o carro na faixa de pedestre para alguém passar. Há outros atos maiores. Porque como é que você pode ir viver num mundo melhor se você não respeita a lei do trânsito? Se você não respeita a lei do trânsito, você não está respeitando a lei de Deus. Como é que alguém vai encaminhar você? Como é que você vai evoluir como homem de bem e passar para outros mundos se você não respeita as leis de trânsito? Daqui você mete o carro em cima das outras pessoas. Você sabe como é a direção de trânsito lá? Está tudo dos pequenos atos aos maiores. Então, a gente desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil hoje? Vamos perguntar isso? Alguém estava precisando da gente, a gente deixou de ajudar? Isso está no Evangelho lá, capítulo 17. Alguém teve alguma queixa de nós hoje? E a gente fez ao outro hoje tudo que a gente queria? E a gente faz os planos, né? Para o dia, para a vida. Hoje mesmo, como deu 12h30, eu ia fazer o Evangelho, depois eu ia almoçar. Antes de fazer o Evangelho, o celular tocou, era minha mãe, mora aqui ao lado. Ela é cardíaca, já é operada.
Recentemente ela teve um problema de pneumonia, estava tendo problema de pressão baixa. Aí ela me ligou, Dan, largue tudo aí, venha correndo, que eu estou suando muito, estou passando mal. E ela estava sozinha, cara. Eu larguei tudo aberto aqui, e fui aqui 3 prédios do lado. Cheguei lá, a pressão dela estava baixa, aí eu dei o almoço dela, ela foi melhorando, e eu passei a tarde com ela até 6 horas da tarde. Então, e aí minha irmã ficou se perguntando, que mora com ela, ai meu Deus, mas ela estava tão bem, mas ela não tinha isso há um tempo. Eu falei para ela, a enfermidade não tem aviso prévio. Não tem aviso prévio a enfermidade. Então, nós temos que perguntar a consciência sobre os nossos atos. Quem é conhecido de si mesmo? Vamos perguntar aqui. Nós nos conhecemos a nós mesmos? Nós violamos alguma lei hoje? Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na questão 919. Nós cometemos algum mal? Nós fizemos todo o bem que podíamos hoje? Então, deposite fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Porque isso gera confiança. Mas Deus, ele nos dá o caminho. Nós é que percorremos, senão a gente vai ficar parado. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro, Paris, 1863, ele fala sobre a obediência e a resignação, que leva a gente a ser o homem de bem. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Então, obediente, ser obediente é ser racional. E ser resignado é o consentimento do coração. Resignar é ressurgir, reflorescer, dar a volta por cima, como a fênix. Caiu, levantou. Então, razão e coração são ambas forças ativas, mas tem que andar juntas. Se a gente é muito racional, a gente tem um coração de pedra. Se a gente é muito coração, mas a gente tem que ter razão na vida, na forma de viver. Porque elas levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. E nós não podemos ser, meus irmãos, insensatos com nada. Nada. Porque nós só temos que ter agradecer. Só em estarmos vivos, de pé hoje, falando, andando, trabalhando, ajudando alguém. Hoje eu tive que dar uma ajuda à minha mãe, que é a minha progenitora. Meu pai já desencarnou. Boa noite a todos. Boa noite. Já desencarnou. Então, eu tive que dar uma ajuda à minha mãe. Então, lá no Evangelho de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João são os evangélicos canônicos que a Igreja Romana, na época, deu veracidade. Mas não significa que os evangélicos apócrifos, Jesus não tenha vivido. Porque Jesus, ele não escreveu nada. Jesus, ele vivenciou. E esses 4 evangelhos foram dados como veracidade pela Igreja Romana da época. Então, lá no Evangelho de Marcos, né, é um evangelho sinótico, junto com o Evangelho de São Marcos e o de Lucas, o Evangelho de Mateus, desculpe. É um evangelho sinótico, junto com o Evangelho de Marcos e de Lucas. É um relato, o Evangelho de Mateus é um relato da vida, ministério e morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Ele detalha a história da sua genealogia até a grande comissão, no Evangelho de Marcos. Aí Marcos, no Evangelho de Mateus, perdão. E São Mateus, ele nos fala, no capítulo 5, versículo 20. Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que as dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Aí eu já vou concatenar com vocês como entrar no reino dos céus com a porta estreita. Porque a porta larga da perdição é enorme. Por que a porta é larga da perdição? Porque é fácil se corromper, se deturpar. Se desvirtualizar é muito fácil. Infelizmente, a alma ela é facilmente corrompida.
Então, a porta estreita, não é que você tem que ser magrinho para entrar no reino do céu. Você tem que estar moldado aos caracteres da perfeição do homem de bem, que é o tema da nossa palestra. E para você se moldar esses caracteres da perfeição do homem de bem, para entrar no reino dos céus, não é fácil. Porque você tem que vencer principalmente a você mesmo, que é os maiores desafios. É vencer a si mesmo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Kardec nos fala: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo é os chagas da humanidade. É o que vai nos levar, a cair. Porque eu mesmo e eu vai te levar aqui. Então, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, amar ao próximo. Jesus está... os ensinamentos lá do Decálogo, mandado por Deus. E amar aos vossos inimigos é mais sublime ainda. Por quê? Porque amar quem nos odeia é o princípio da aplicação sublime da posse de tal virtude. Todos nós aqui temos nossos algozes, nossas discórdias. Ninguém é perfeito. Estamos ainda para entrar nos caracteres da perfeição. Mas como é que podemos amar os nossos inimigos? Jesus, depois de ser chicoteado, depois de ser abatido, depois de carregar sua cruz, no auge do seu desencarne, soldado romano pegou o vinagre e jogou na boca de Jesus, cheio de ferida. E para acelerar sua morte, pegou a lança. E ele, no auge para o seu desencarnar, ele fala: Pai, perdoe o que eles estão fazendo. Eles não sabem. Isso é o exemplo vivo do perdão aos vossos inimigos. Jesus, que sofreu isso, ele pede isso. Quem somos de nós, que alguém que bate no nosso carro, que bota um som alto ao vizinho, né? Ou alguém que insultou o nosso filho, o nosso familiar, por que vamos odiar? Há verdadeiros caracteres da salvação para se tornar um homem de bem. Por isso que eu falei, a questão da porta estreita. Não é você ser magro. É você se moldar aos caracteres da perfeição. E isso é o que é difícil para entrar na porta estreita. E um dos caracteres é amar os vossos inimigos. Quem aqui dessa sala? 3, 6, 7. 7 vezes 3, 21. 25 pessoas. Quem aqui, hoje não, mas em algum momento da vida, já amou o inimigo? Alguém que tirou a vida do seu filho, de sua esposa, de dar uma bênção e orar por aquele ser, é muito difícil. E é desafiador. Por quê? Respeitar todas as convicções sinceras sem lançar anátema aos que não pensam como nós. Você já pensou se todo o mundo, todas as pessoas pensassem iguais? Seria patético. Chegaria a ser ridículo. Então não podemos lançar anátema. O Espiritismo, ele diz que ele mesmo não é a salvação. Ele diz, fora da caridade não há salvação. E Chico Xavier falou que se o Espiritismo dissesse que fora da caridade não há salvação, ele não teria ficado. Ele ficou porque o Espiritismo disse que fora da caridade não há salvação. Se o Espiritismo falasse fora do Espiritismo não há salvação, o Chico não teria ficado. Palavra do próprio Chico. Então o Espiritismo ele não critica, não condena nada. Mas o Espiritismo ele é muito criticado e temos que ouvir. Muitos pensam que
que é macumba, que é energia de baixo teor, que é isso, que é aquilo. Deixem quem quiser falar. Nós não podemos jogar, nós podemos lançar anátema. As religiões. Jesus, ele não veio ensinar as religiões. Jesus, ele veio ensinar o amor, que é a lei do amor. Porque Deus é amor, porque o universo é amor. Então, Jesus, ele veio ensinar para nos amar. As religiões são bandeiras da fé que levam a gente a algum lugar. Deixe cada um se encontrar. Deixe cada um. O Espiritismo não catequiza ninguém. Se você precisar de ajuda, sim, você vai ser muito bem ajudado. Então não podemos lançar anátemas. E lá, São Luís, em Paris, 1860, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 21, ele fala: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem. Ele responde: é muito delicada essa questão. E para resolvê-lo, é necessário se tornar a apelar pela caridade bem compreendida. Você sabe quem inventou a caridade? Essa palavra caridade, você sabe quem inventou? Foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que era Saulo de Tarso, que era um perseguidor do espiritismo. Na estrada para Damasco, para matar Ananias, Saulo aparece uma imagem com a luz fortíssima e fala: Saulo, por que tu me persegues? Era Jesus. Jesus, ele já tinha desencarnado. Por que tu me persegues? Porque é um perseguidor. Saulo, com tanta luz, chega a ficar cego durante 3 dias. Bota uma venda nos olhos. Aí, após aquilo, começa a mudança de Saulo. Saulo, que era um perseguidor do espiritismo, que vem a ser Paulo de Tarso. Aí ele se fica recluso 6 meses no deserto e começa a sua mutação, que em torno de 1 década mudou a Saulo de Tarso a Paulo. E Paulo começou com a caridade, com o amor em ação. Porque a caridade significa, sabe o quê? É o amor em ação. Paulo, com as palestras dele, Lucas, que era um grego de Antioquia, ele era rico, a família era rica, ele largou tudo para seguir o cristianismo. E ao ver as palestras de Paulo, ele começou a se influenciar. E Paulo, quando estava preso pelos romanos para ser decapitado, Lucas entrava na prisão e ouvia os ensinamentos de Paulo. Foi ali que surgiu o Evangelho de Lucas. Os ensinamentos de Paulo: Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas era um médico de Antioquia. Então, um perseguidor do cristianismo a ser referência, um apóstolo. E que Jesus apareceu para ele. Então, Paulo que começou com a palavra caridade, que significa o amor em ação. E ao que São Luís, aqui em Paris, 1860, no Evangelho segundo o Espírito, capítulo 10, ele nos fala: é muito delicada essa questão. Para resolvê-la, é necessário se tornar a apelar para a caridade bem compreendida. O que é a caridade bem compreendida? É o amor bem compreendido. Gente, Jesus não pediu para a gente escalar o Everest ou inventar a fórmula da bomba atômica. Jesus, ele só nos pediu para nos amarmos. Está ao passo de todos nós. Todos nós podemos nos amar. O que está faltando para a gente se tornar um homem de bem? Que é o tema da palestra. Então, nós temos que ser indulgentes para com as fraquezas alheias, por também ser credor de indulgência. Sem indulgência, não vamos nos tornar homens de bem. Se nós vemos a fraqueza alheia, nós temos que ser indulgentes com isso e não pisar, ou sabotar, ou ridicularizar isso. Não. Não podemos, de hipótese nenhuma. Temos que ser indulgentes. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Aí São Luís ainda nos fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 21, se, porém, podem acarretar prejuízos a terceiros, deve atender de preferência ao interesse do maior número. Então, se a pessoa é imperfeita, só ela prejudica, você não tem que divulgar nada. Mas se vai prejudicar outros e terceiros, aí você tem que analisar a preferência do maior número.
de pessoas que podem fazer o bem. Está claro? Então, quais são as características do homem de bem? Vamos lá? São algumas. Autoconhecimento. Fé em Deus e confiança. Esperança. Resignação. Beneficência. Solidariedade. Fraternidade. Alteridade. Caridade. Perdão. Jesus ensinou a perdoar o quê? 70 vezes 7. Indulgência. Acabei de falar da indulgência. Ser compreensivo. Compreensão. É o caractere de um homem de bem. Perseverança. Bondade. Humildade. Dedicação. E amor. Então, todos esses caracteres são do homem de bem. Autoconhecimento. Sócrates, Platão, 400 anos, 4 séculos antes de Cristo, já falava, conhece-te a ti mesmo e conhecereis bem. Quando você se conhece mais, você erra menos. Se torna melhor um homem de bem. Resignação, beneficência, já falei. Ser solidário, também já falei. Fé em Deus, ser fraterno, perdoar 70 vezes 7. É em cada ação. Não é num dia nem numa vida. Se alguém te fez algum mal, 407 vezes 7, 49, mais um zero, 490 vezes. Não é fácil. Bondade, humildade, dedicação e amor. Por que não sermos dedicados? Tem a passagem do Evangelho que tem o tema, o dever. Eu citei aqui no início da palestra. O dever. Então, Jesus, ele nos fala, concluindo desse nosso trabalho. O que é que ele nos fala? Sede perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, Jesus, ele não fala, sede perfeito igual a mim. E olha que Jesus está em um estado crístico. Ele é um homem de bem. Mas ele não fala, sede perfeito igual a mim. Ele fala, sede perfeito igual a vosso Pai Celestial. Porque Deus é a perfeição. Tudo é a perfeição. No início da palestra eu falei que a primeira pergunta que tem no livro dos Espíritos é: que é Deus? Deus é a inteligência suprema. Era o ser onipotente, onipresente. É infinita misericórdia e bondade. Então, Deus é a perfeição. Até Jesus, ele fala, amigos, para ser perfeito, igual ao Pai. Jesus, quando ele iria curar o cego, os estrupiados, né? Os leprosos, como Jesus iria curar? Ele só curava com a permissão do Pai. Se Deus não permitisse, nem Jesus curava. E Jesus falava isso. Jesus, ele falava isso. Sede perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Não como a mim ser perfeito. Então, na nossa palestra do Homem de Bem, temos que ser perfeitos nos caracteres da perfeição. Sendo homem de bem, como bons espíritas. A parábola do semeador, que os espíritos nos instruíram, a semente, o semeador saiu a semear, uma semente caiu entre as pedras, o outro no chão, e a semente que caiu no solo profundo gerou bons frutos. Jesus, ele falava sobre parábolas, duplos sentidos. Ali é o homem que pega a boa semente, ou seja, o homem que ouve bem a palavra do Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus é o maior tratado terapêutico que existe no planeta.
Então, a parábola do semeador, a semente que cai no terreno bom e gera frutos, é o homem que sabe ouvir a palavra do evangelho e se torna bom. O homem de bem gera bons frutos na vida. O dever, com a virtude. Os superiores ajudando os inferiores e os inferiores ajudando os superiores. Nesse homem do mundo, cuidando do corpo e da mente, do espírito, que é universal, que é celestial, que nunca morre, na centelha divina do vosso ser. Muito obrigado. Que assim seja, meus irmãos. Adson, seu áudio está desligado. Perdoe-me a todos. Eu disse que a mim você me prestou um grande serviço, Daniel. Você me fez pensar, refletir sobre questões particulares que eu precisava. E não é isso que acontece quando ouvimos as doutrinárias, as palestras, as oportunidades de estudo do Evangelho. Então, a mim você fez muito bem, eu lhe agradeço. E aos demais, nós vamos abrir agora para as perguntas, as reflexões, as oportunidades de aprofundamento. Como esse é um grupo de estudo, vamos aproveitar aqui dos conhecimentos do nosso amigo Daniel, além, naturalmente, do que possamos juntos, né, amadurecer, e está aberta, está franqueada a palavra para aqueles que quiserem aproveitar desse tempo. Daniel, eu queria que você, meu amigo, esclarecesse a gente aqui sobre esse aspecto. Tem fé, o homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Como é que você vê a atualidade hoje, né, a gente dando mais prioridade aos bens materiais do que os espirituais? Como você vê essa... Todos nós estamos suscetíveis a isso. Até eu mesmo posso cair em erros mundanos, materiais desse planeta. Primeiro que nós estamos na carne. Então, nós estamos suscetíveis a isso. E o próprio Evangelho, como eu li aqui na palestra, falei para vocês, que nós temos que ser indulgentes e não julgar. Então, por estarmos na carne, somos mais suscetíveis a dar valores aqui. Agora, como você muito bem colocou, o que não podemos é dar mais valor aos bens terrenos do que os bens eternos, espirituais. Não colocá-los em primeiro, na frente, para depois vir. É o inverso. Você tem que viver a função do evangelho, do ser o homem de bem, certo? Agora, eu não vou ficar aqui com pieguismo e nem com falsa modéstia, que não devemos nos relacionar com a matéria. Nós estamos na carne, primeiro nós temos que comer. Para comermos, temos que ter renda. Para termos renda, temos que trabalhar. Então, nós temos, lá no Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre as 10 leis morais, né? A lei divina, que é a lei de Deus, que é a lei natural. A primeira lei é a lei de adoração. Tem a lei, né, de trabalho, tem a lei de conviver em sociedade. E a 10ª lei é a lei mais importante, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então, a lei do trabalho está ao alcance de todos os homens. E estamos na matéria. Agora, não podemos o quê? Supervalorizar a ação do desejo da matéria e deixar isso sobrescrever nas nossas vidas. É o que não podemos. Por exemplo, eu vi uma matéria no Fantástico de um menino aí de 20 e poucos anos, que agora a moda é ser influencer digital, né? Qual é a sua profissão? Eu sou influenciador digital. Aí o cara
ficar rico da hora para outra. O menino dirigindo Porsche, Ferrari, Lamborghini, cada carro 1,5 milhão. Tudo falcatrua aí, com negócio de roubo e não sei o quê. A polícia descobriu, ele no mínimo vai pagar 10 anos. E ele mesmo ostentava isso nas redes sociais dele, dirigindo os carros, dando cavalo de pau. Esse não é o intuito, né? O próprio evangelho não fala mal do dinheiro. Ele fala que você tem o dinheiro, ele pode ajudar e muito o homem de bem. Mas você tem que saber dividir e dar oportunidade aos outros. Agora, se a pessoa não pega a oportunidade, realmente aí ela está sendo descartada. Então, nós somos, sim, amigo, muitos provas e expiações, como eu falei no início da palestra. Prova ser atestado, ó. Você pede. Eu quero ser Adson Macedo, quero viver aqui em Salvador, Brasília, ver qual é o melhor lugar para mim, tal, etc. Você pede. Tem gente que pede para vir sem braço, sem perna, pelos débitos. Então, provas você pede, expiações são débitos. De 1 minuto atrás ou de 1 milênio. A prova você escolhe, mas a expiação vem por rebordosa, vem mesmo que você não queira. Mas a pessoa pode vir para encarnar, para perder um braço, e de tanto bem que ele fez aqui, ele perde, ó, a pontinha do dedo midinho. Então, realmente, nessa época, do século de tecnologia de ponta, o desejo do material, do conquistar, realmente é muito grande. E isso está corrompendo as almas e os corações, destruindo vidas, por ostentação. Aí entra o quê, meu amigo? O egoísmo e o orgulho. Por isso que eu falei que o evangelho é o maior tratado terapêutico da Terra. Se você vive ele, você não vai fazer uma estupidez dessa, de se envolver com a máfia, de se bater Ferrari, Lamborghini, e arruinar sua vida e pegar 10 anos. Ah, mas é o país da impunidade, mas acaba distorcendo sua imagem e sua vida. Então, nós não podemos corromper a nossa alma pela matéria. Isso não podemos. Nós temos que ter o necessário, não o supérfluo. Agora, como a alma é facilmente corrompida, aí você vai pôr o supérfluo, você vai botar na frente o desejo da matéria. E o evangelho vai ficar atrás. Não é isso. É o inverso que o evangelho fala. Ó. Na frente tem que estar a vivência do evangelho, o tratado terapêutico. E aí você vai ter o necessário. Porque você trabalha, você vai ter o seu necessário. Você vai sobrar dinheiro para você fazer uma viagem com sua família, você ir no cinema. E nada é de uma hora para outra. A mudança de Paulo, que era Saulo de Tarso, durou 10 anos. Um perseguidor do espiritismo, do cristianismo, para ser um apóstolo do Cristo e influenciar o evangelho de Lucas, durou 10 anos, amigo. Então, o seu crescimento material também é aos poucos. Isso vem o quê? Desde a escola, que você estudou, que você não perdeu de ano, entrou cedo na faculdade, aí já fez uma pós-graduação, aí você procura um concurso público, aí vai melhorando e é por etapas. Mas realmente, para finalizar aqui essa minha fala, essa pergunta, somos bem tentados. Todos nós aqui, inclusive eu, nesse mundo de hoje em dia tão material. Por quê? Primeiro porque nós estamos na carne. E o desejo hoje em dia, né, a publicidade, a propaganda, infelizmente é muito grande. Mas quem entra na porta estreita é quem molda o seu homem de bem, que é o quê? Os caracteres da perfeição. Quem tem os caracteres da perfeição não se deixa facilmente ser corrompido. Temos que ser fortes, as provas e as expiações. E aí não vamos ser levados e tentados pela matéria. Muito bem. Alguém gostaria de complementar, fazer uma nova pergunta, aproveitar aqui da presença do Daniel? Fernando. Fique à vontade, Fernando, pode falar. Estou acendendo o microfone. Boa noite para todos. Muita paz. Desculpem ter chegado atrasado, eu estava em outra live. E a fala do Alberto e a sua resposta nos trouxe de novo ao capítulo 17, que você bem comentou, e cuidamos de ver lá no item 11, que é comentário de Georges,
intitulado Cuidar do Corpo e do Espírito, um trecho em que ele nos diz assim, que aclara o que você veio a dizer no final. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela, desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Então tem que ter coerência mesmo, né, entre o plano físico e o conhecimento espiritual, né? E Emmanuel, dentro daquela reflexão, no Livro da Esperança, na mensagem titulada Bênção Maior, ele nos traz um trecho que muito nos chama a atenção, quando ele diz: considera que o corpo te retrata a inteligência em desenvolvimento no planeta. Inteligência que, no seio da Terra, é semelhante ao filho em promissora menoridade no colo maternal. Então, é uma ascendência, né? É um culto, é uma reverência, é um conhecimento, é pegar esse gancho e crescer para realmente nos tornarmos o homem de bem, fazer o que for possível, dentro do nosso melhor possível. Não é assim? É, exatamente. Muito obrigado. Excelente. Eu tenho uma perguntinha, Daniel, que eu acho que pode ser algo muito útil para mim e para os amigos. Você uma estratégia para nós, especificamente, que nos dizemos espíritas, para mais rapidamente nos reconhecermos como homens de bem? Tenho. Primeiro é ouvir a voz da consciência. Você ouvindo a voz da consciência, você vai entender o que é ser o homem de bem. Então, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial. E você vai parar e pensar: o que é que Jesus faria nesse momento aqui que eu estou passando? Estudado muito o Evangelho. O que é que Jesus faria? Outra coisa, espíritos inferiores, eles não dão bons conselhos. Eles não vão plantar o amor. Então, se você ouve e sente a discórdia, a você agir de tal forma, todos nós somos assediados o tempo todo. Saiba, porque muitas pessoas me perguntam, mas como eu vou entender o que é os bons espíritos, o que são os espíritos inferiores? Os espíritos bons, eles só dão bons conselhos. Eles só plantam o amor. Então, qualquer que seja a atitude para que não seja inerente ao amor, não são bons conselhos. Então, como se tornar um homem de bem? Ser um semeador do bem e gerar frutos do Evangelho, como fala a parábola do semeador. Você estudar e aplicar, porque não adianta só ficar na teoria. Você ter esse conceito, mas gerar os frutos dentro de casa. Chico Xavier nos fala que ninguém erra de endereço na encarnação. Ninguém erra. Se você está vivendo como você está, é porque você precisa. Muitos inimigos do passado pediram para vir na mesma casa, na mesma família, para se acertarem. Então, ouça a sua mente. Entenda os caracteres da perfeição. E em determinadas ações suas, na maioria delas, pense assim: o que é que faria Jesus? Seja como a parábola do semeador, gere bons frutos. Se você está vendo que suas ações não estão gerando bons frutos, você não está sendo um homem de bem. Você tem que ter o dever, a virtude, para ser um homem de bem. E, principalmente, cuidar do corpo e da mente. Ah, mas o corpo é matéria. Mas o corpo é sua responsabilidade. Você está nesse corpo. E esse corpo é seu. Você tem que cuidar para zelar. Um botijão de gás. Eu compro hoje. Né? Diz que o botijão está caro, R$150. Se eu uso muito no dia a dia, pode ser que ele só dure 2, 3 dias.
O botijão de gás de uma casa de uma tia minha pode durar de 3 a 6 meses. Ela só faz ali um ovo, né? Ela só esquenta uma comidinha. Isso é uma analogia que eu estou fazendo com relação ao corpo. Se você desgasta ele não vai ter uma boa durabilidade. Porque muitas pessoas, Adson, pensam que o suicídio é só uma arma na cabeça. O suicídio direto e indireto. Você não cuidar do corpo, você vai atravessar para o plano astral como suicida. Quem aqui não leu ou não viu o filme, eu já estou recomendando. Nosso Lar, uma das primeiras obras de Chico Xavier, escrita na década de 50. Leia o livro, assista o filme e veja lá o que é que André Luiz passou. André Luiz, ele tiro na cabeça, nem pulou de um precipício. Então, cuidar do corpo e da mente, para se tornar o homem de bem, principalmente viver os caracteres da perfeição do Evangelho. Você tem que, como é que eu posso dizer isso? Você tem que lidar bem com as provas, porque as provas vão te testar. E é ali, no alto, o diamante, é um carvão, ele chega a ser reluzente, ele chega a altas temperaturas. Para você cozinhar um feijão, o feijão chega a altas temperaturas até para ficar no ponto. Então você vai viver o tempo todo sobre altas temperaturas da alma. E é ali que eles estão avaliando se você está sendo um homem de bem ou não. Se você está dando as oportunidades ou não. É praticar. Ah, mas eu não sei as caracteres da perfeição. Estude. Eu já citei aqui algumas. Estude as qualidades dos caracteres da perfeição do homem de bem para você aplicar no dia a dia. E pelo que você me fala, principalmente suportar, não é? Essas mesmas provas. Porque cada um tem a... Você tem que suportar, porque você vai ser testado o tempo todo. Eu sou testado o tempo todo. E cada um tem suas fraquezas. Então você tem que suportar ali nas suas fraquezas. Você está entendendo? Olha, o verdadeiro homem de bem é que cumpre a lei de justiça. Você cumpriu a lei de justiça hoje? De amor e de caridade. Eu falei que essa é a lei, das 10 leis morais que está no Livro dos Espíritos, essa é a lei mais importante. Na sua maior pureza, você cumpriu? Você interrogou sua consciência hoje sobre seus próprios atos? Você perguntou se violou essa lei? Se não praticou o mal? De 0 a 100. De cruzar um sinal vermelho a gritar ou tratar mal alguém. Você fez todo o bem que podia hoje mesmo? Você fez? Reflita aí no fundo dos seus corações. Mergulhe no fundo do seu âmago. Eu mal me conheço. Eu estou na doutrina espírita em torno de 15 a 20 anos. Estou me descobrindo. Imagina, eu não conhecer vocês que se conhecem. Tem que ter o autoconhecimento. Então mergulhe aí hoje. Todos os dias faça isso, mas faça isso agora aí, e principalmente depois da palestra. Mergulhe aí dentro lá de você, do fundo do seu âmago, e pergunte se você fez o bem todo que você podia hoje. De tudo que você viveu, cada um viveu aí. Veja se você faltou com alguma coisa. Veja se você desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Alguém teve alguma queixa sua hoje? Chegou para falar mal de você? Alguém chegou? Veja se você fez a outra em tudo que você queria que fizesse com você. Façam essas reflexões, esses mergulhos. E vocês vão dar as respostas para vocês. E isso vai ser a resposta se vocês vão ser um homem de bem ou não. Ah, mas eu não fui. E daí? Vem amanhã. Vamos tentar ser melhor. Depois melhor e melhor. Excelente, excelente. Agradeço bastante aí a condução. E a Genô, a Amélia, Adelaide, Eunívia, que não falou ainda, João, Fidelis. Adson, me permita dar uma palavrinha com o nosso amigo Daniel. Daniel, por favor. A minha saudação e a gratidão pela orientação que nos trouxe nessa noite. Veja bem, você falou no ícone da história, que é o Saulo e o Paulo de Tarso. Então, eu admiro muito esse personagem.
E nesse divisor, Saulo e Paulo, nós podemos fazer uma reflexão. Eu queria que você me ajudasse. Porque Paulo, nós sabemos mais ou menos o contexto em que ele se inseriu, divulgando o evangelho e se transformando num homem de bem, de acordo com os ensinos evangélicos. Agora, antes, ele como Paulo, ele como centurião, ele obedecia às ordens superiores, ele tinha também o seu princípio religioso, com a adoração e orientação dos seus deuses. Será que conscientemente também nós não podemos considerá-lo como homem de bem no cumprimento das suas obrigações, não só como político, cidadão e homem temente a Deus, ou os deuses que ele adorava e respeitava? Me auxilie nessa reflexão. Como podemos nos inserir nesse contexto? Se Paulo era um homem de bem também? Saulo, Não entendi. né? A personagem Saulo. É isso? Saulo e Paulo, divisor de águas entre Saulo e Paulo. Sim, você quer saber se Saulo ou se Paulo era um homem de bem, é isso? Veja bem, Saulo, no cumprimento das suas obrigações, seguindo as orientações dos seus deuses, será que conscientemente, mesmo naquela época, ele não poderia ser considerado homem de bem? Olha, veja bem. A influência, né, que pode fechar esse microfone. A influência que Paulo exerceu no pensamento cristão chegou a se chamar de paulinismo, né? Foi fundamental, né, ao cristianismo durante a propagação do Império Romano, né? E Paulo também exerce uma grande influência cristã, tendo Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino usufruindo do seu pensamento. Mas Paulo, ele era conhecido também como Saulo. Saulo, ele se dedicava à perseguição de discípulos de Jesus na região de Jerusalém, né? Então, durante essa viagem a Jerusalém, a Damasco, numa missão para encontrar fiéis por lá, ele ia levar preso, né? Saulo teve a visão de Jesus, né? Como eu citei aqui, né? Para ele matar Ananias. E Saulo ficou cego, né? Então ele começou a pregar com Simão, Pedro, com Tiago, né? E se tornou um cidadão romano. Paulo afirma em Atos 22, 28, ser romano de nascimento. Tal declaração parece indicar que o apóstolo herdou essa posição de seu pai. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelhos canônicos. Atos aos Apóstolos é considerado o 5º evangélico canônico, né? E ele fala isso lá em Atos 22, 28. Paulo também, ele criou as 13 epístolas no Novo Testamento, né? E a ideia de salvação baseada na fé das obras da lei. A interpretação de Martinho Lutero das obras de Paulo influenciou fortemente sua doutrina, né? Então, essa conversão de Paulo mudou radicalmente o curso de sua vida, com suas atividades missionárias e obras. Paulo acabou transformando as crenças religiosas e filosofia de toda a religião da bacia do Mediterrâneo. Então, sua liderança, influência e legado levaram à formação de comunidades de grupos dos gentios, né? Que adoravam o Deus de Israel, né? Aderiam ao código moral judaico, mas que abandonaram o ritual e as obrigações alimentares da lei mosaica por causa dos ensinamentos de Paulo sobre sua vida e obra de Jesus e seu Novo Testamento fundamentados na morte de Jesus, né? Então, o nome, né, original de Paulo é Saulo, né? Ele foi sucedido pelo rei Davi, da tribo de Judá. Segundo suas próprias palavras, Saulo, ele era um fariseu, né? Então, ele era um fariseu nessa época, lá no primeiro reino de Israel, né? Que foi sucedido pelo rei Davi. Então, por ele ser já um fariseu, né? Ele já é um não cristão, como ele era um perseguidor, né, do cristianismo. Antes da sua conversão, lá em Atos dos Apóstolos, o próprio Paulo, ele afirma ter nascido em Tarso, que é a província de Messe,
hoje fica na parte meridional da Turquia Central, né? Então, antes da sua conversão, lá em Atos dos Apóstolos, ele faz breves menções à sua família, né? É um sobrinho mencionado em Atos dos Apóstolos 23:16, e sua mãe é citada entre os que moram em Roma, em Romanos 16:13. É ali também que o apóstolo confessa que Saulo, ele assolava a igreja, né? Entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão, né? Então, mesmo tendo nascido em Tarso, Paulo foi criado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, que é considerado um dos maiores professores dos anais do judaísmo e cujo equilibrado conselho. Isso está tudo em Atos aos Apóstolos, capítulo 5, versículo 34 e 39. Então ele pedia aos judeus que contivessem a fúria contra os discípulos, constrata com a temeridade de ser estudante, após a morte de Estevão, né? Tem um outro livro chamado Paulo e Estevão. Aí ele saiu no rompante, perseguindo aos cristãos, né? Então, ele era um fariseu, né? Ele era um fariseu, ele seguia aqueles princípios lá do reino de Israel, que foi sucedido pelo rei Davi, né, na tribo de Judá. Então, assim, ele seguia aquelas ordens. Mas ele não era um benfeitor cristão. Ele não era um homem de bem. Ele não tinha nobreza nos seus atos. Né? Ele não tinha os caracteres do ser de perfeito. E os primeiros anos de ministério de Paulo, afirma que foi curado de sua cegueira, batizado por Ananias de Damasco, que ele foi próprio matar, imagina. E Paulo ainda afirma em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 32, que foi em Damasco que ele escapou pouco da morte, indo em seguida primeiro para a Arábia e depois voltou para Damasco. Na viagem para a Arábia, Paulo não é mencionado em nenhum outro lugar no Novo Testamento. E autores acreditam que ele tenha, na realidade, viajado até o Monte Sinai. Então, meus irmãos, ele não era um homem de bem, um caracteres do homem de bem. Né? E o próprio Ananias, que ele foi perseguir para matar, batizou ele em Damasco, que é hoje na Síria, né? Que é uma cidade totalmente destruída lá pelo terrorismo e por todas as guerras. E aproveitando que você nos fez essa explicação bem completa, né, sobre essa questão, sobre o seu ponto de vista a respeito de Saulo, você poderia nos fazer um comentário final? Você poderia fazer uma consolidação, né, como as últimas palavras, para que possamos em seguida fazer a prece? Posso fazer sim, com certeza. Que nesses mundos internos de cada um, meus irmãos, que na sua centelha divina, no seu auge do seu interior, da sua viagem, do seu ser, se interrogue profundamente. O que é que lhe falta para ser um homem de bem? O que é que está faltando nas suas ações, atitudes, olhares, um abraço, para ser de perfeitos? O que é que está faltando para a sua revolução interna, da sua reforma íntima? Não renove o guarda-roupa, renove a sua alma, porque ela está contigo e ela nunca morre. Renove o seu ser. E faça essa viagem. Faça essa viagem interna na sua reformulação, como fez Saulo a Paulo de Tarso, em torno de ser um perseguidor, a ser um apóstolo referência. Seja referência na sua vida, com seus parentes, com seus trabalhadores, com os cidadãos de onde você mora.
para que as pessoas possam não reclamar, e sim apreciar. Olha como a Maria Helena está, o Alberto Pina está, a Virgínia Bárbara, ela está agindo melhor, está falando mais baixo, Adelaide Brito está ouvindo, está conversando, nossa, ela está um amor de pessoa, Ingrid Cruz, Marilene, boa, nossa, como essa mulher me ajudou hoje. Seja a referência, mude, mas só você pode mudar, porque ninguém te muda. Faça, meus irmãos, o que Jesus pediu, que foi simples. Amar. Um homem do ser de estado crístico. Se preparou para encarnar aqui há mais de 1000 anos. Para nos ajudar. Se a tecnologia de 2000 anos atrás para hoje avançou tanto, que nossa moral avance pelo menos 30%. Para, como falou Bezerra de Menezes, através de Chico Xavier, a regeneração vai demorar 1 século ou 1 milênio, vai depender de nós. E nós agora estamos de castigo, entre aspas. Por quê? As torpezas são diárias de 3 anos para cá, com mais intensidade. Estamos exauridos. Tantas dores, fracassos, tropeços, lástimas, lágrimas, anomalias, dores. Estamos agora com a prova e na marra, está claro, ou muda, ou vai ser mudado daqui. E não fique pensando que só porque a alma é imortal e nunca morre, não fique pensando que você vai reencarnar no mesmo planeta, não. Que já é outro livro que eu estou passando para vocês aqui estudarem e pesquisarem, Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco. Nesse livro, Bezerra de Menezes fala que está vindo um corpo celeste, bem parecido com a Terra, mas em torno de 10 vezes maior do que a Terra, o planeta. Só que é um planeta primitivo. Está vindo aqui para as imediações. Leia lá o livro, Manuel Filomeno de Miranda. E não é um livro grande, você lê rapidamente, talvez no final de semana você lê. É um planeta primitivo. Para as almas que não estão em aprendizado, que não querem evoluir, vai morar lá. Mas o espírito nunca retroage. O espírito nunca retroage. Se ele foi do mundo animal para a fase hominal, ele não vai voltar para o hominal. Mas ele está agindo como um animal, ele vai morar no planeta primitivo. E vamos voltar, ter peludos para aguentar o sol forte. Não vai ter perfume azarro, não vai ter carro com ar-condicionado, não vai ter McDonald's, não vai ter shopping center, nem cinema. Quer almoçar? Tá com fome? Vai matar o mamute. Isso é sério que eu estou falando. Está lá no livro Transição Planetária. Deus é perfeito. Então, a oportunidade é agora. Não podemos pensar assim, o espírito nunca morre. A próxima oportunidade, você sabe quando vai ser? E aonde vai ser? Você quer voltar a morar no... Nós estamos querendo a regeneração. Você quer voltar a morar no planeta primitivo? A atitude é agora, hoje. Nada pode se esperar. Foi o que eu falei para minha irmã hoje. Minha mãe passou mal, pediu para eu ir correndo para a sala dela. Eu larguei aqui, até ia fazer o evangelho. Minha irmã falou, meu Deus, mas ela não tinha isso já há um tempo. Falei, mal-estar não tem aviso prévio, minha irmã Amélia. Ela está até aqui na sala. Mal-estar não tem aviso prévio. Então, não vai ter aviso prévio. Você vai embora daqui a 10 anos, você tem esse tempo para se tornar um homem de bem? Não. Então, faça o hoje. O agora. Os caracteres da perfeição, nos tornamos o homem de bem, na sua reforma íntima do seu ser, na sua consciência, na centelha divina, criada por Deus, e todos vós são. Que assim seja. Perfeito. Muito obrigado, Daniel.
Sua visita hoje abrilhantou nossa noite. A minha abrilhantou com certeza. Mais um amigo do Bezerra de Menezes que voltamos a nos encontrar, não é? Eu tenho certeza que para todos foi muito esclarecedor voltar a falar sobre esse assunto. Não pode nos cansar, porque é a grande meta que temos na vida, que é nos transformarmos. Não precisamos transformar ao outro. Como você disse, essa não é a proposta essencial. Precisamos transformarmos a nós mesmos, não é isso que você falou hoje? Isso. E aí, viu? Eu não sei se vocês têm um grupo de WhatsApp, né, entre vocês aí, eu não sei se vocês têm. Mas o nosso amigo, deixa eu ver aqui. Nosso amigo Alberto tem o meu WhatsApp e meu e-mail também. Então, quem do grupo quiser tirar alguma outra dúvida ou procurar um contato para falar alguma coisa, estamos abertos. Pode passar, eu estou autorizando, viu, Alberto? E também autorizo você colocar o áudio gravado lá no YouTube. Que ótimo, maravilha. Então, só nos resta agradecer a Jesus, não é? Agradecer a Jesus pela nossa boa vontade de parar para estudar e pela grande boa vontade de Daniel de ceder um tempo nessa noite para nos abrilhantar, como disse. Então, vamos voltar à posição mais confortável. Estamos próximos dos amigos espirituais que já, por hábito, nos influenciam positivamente nas noites de terça-feira à noite, quando nós abrimos as portas de nosso coração, abrimos as portas de nossa mente, aceitando o estudo para depois aceitar a prova. Obrigado a estes amigos que, com muita paciência, esperam de nós o melhor. Obrigado, Jesus, que, como exemplo de irmão mais velho, tem toda a tolerância no seu planejamento de amor infinito a todos nós, nos suporta e nos ensina. Que esta semana seja uma semana de paz, tranquilidade, que nós possamos aproveitar a todas as oportunidades de melhoria, como nos foi dito agora à noite. E com a prece que o Cristo nos recomenda, que não nos esqueçamos da nossa mente, finalizemos o trabalho da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida que soubermos perdoar aquele que conosco nos ofende. E não nos deixeis, Pai, cair em novas tentações, mas livra-nos sim de todo o mal. Que assim seja. Assim seja.